Olha, para entender Jacques Lacan, a gente não precisa jogar Freud fora. Na verdade, é o contrário. É perceber como ele pegou as descobertas freudianas e usou como se fosse, sabe, o primeiro degrau de uma escada. Uma escada que leva a gente para lugares, nossa, completamente novos. É um retorno, sim, mas para ir muito além. Então vamos começar essa escalada? Essa pergunta aqui é a chave de tudo, é a porta que Lacan abre. Ele nos convida a pensar no inconsciente não como um porão escuro, todo caótico, mas como um sistema super organizado, quase uma linguagem mesmo, que estrutura o nosso ser mais íntimo, mesmo que a gente não tenha o dicionário para traduzir o que ele diz. Então, o nosso roteiro aqui vai ser justamente subir essa escada conceitual juntos, degrau por degrau. A gente vai ver como Lacan reconfigurou os pilares da psicanálise. Vamos passar por o retorno a Freud, o inconsciente como linguagem, o ego como ilusão, o Édipo como lei do símbolo, o desejo como falta e, no fim, a verdade do sujeito. Ok, primeiro degrau. Esse famoso retorno a Freud de Lacan não era nostalgia, não. Era uma verdadeira missão de resgate. Ele via a psicanálise da sua época virando uma psicologia do ego, sabe? Uma coisa focada em adaptar as pessoas às normas sociais. E ele disse: não, peraí, vamos voltar para os textos originais e redescobrir a potência que tem ali. A metáfora da escada é perfeita para isso. Pensa assim: Lacan não demoliu a casa que Freud construiu, de jeito nenhum. Ele construiu uma escada dentro dela. Uma escada que liga o porão, que é o inconsciente, a andares totalmente novos, revelando uma arquitetura simbólica que Freud até sentia que existia, mas ele ainda não tinha as ferramentas para desenhar o mapa completo. E aqui a gente sobe o primeiro grande degrau. E essa é talvez a virada de chave mais radical de Lacan. A forma como ele reimaginou completamente a natureza do inconsciente. Deixa de ser um reservatório para virar uma rede. O interessante aqui é o contraste. Para Freud, o inconsciente era tipo um porão bagunçado, um reservatório de instintos, de memórias que a gente reprime. Já o Lacan, super influenciado pela linguística, vai dizer que não. O inconsciente tem uma organização, uma sintaxe, uma gramática rigorosa. Ele não é o irracional. Pelo contrário, ele é o campo do simbólico, uma estrutura que funciona como uma linguagem. E como é que essa estrutura funciona? Bom, Lacan teve um insight genial. Ele percebeu que aqueles mecanismos dos sonhos que Freud descreveu, a condensação e o deslocamento, eram, na verdade, idênticos às funções da linguagem, que a gente conhece como metáfora e metonímia. Um sintoma, então, não é só um sinal de doença. É uma metáfora esperando para ser decifrada. E o desejo, ele não se fixa numa coisa só. Ele desliza metonimicamente de uma palavra para outra numa cadeia sem fim. E aqui está o ponto crucial. O inconsciente não é uma coisa biológica que está dentro da gente. Ele é, na verdade, o discurso do outro. É a rede de linguagem, de cultura, que já existia muito antes de nós e que nos forma. Aquilo que a gente sente como nosso eu mais profundo é, na real, um eco desse discurso que vem de fora. Agora vamos para o segundo degrau. Aqui Lacan vai desafiar de frente a ideia de um ego forte, autônomo. Uma ideia que era o pilar da psicologia pós-freudiana, que queria fortalecer o ego para a gente se adaptar à realidade. Lacan vai dizer que o buraco é bem mais embaixo. Lacan ilustra isso com o famoso estádio do espelho. Imagina a cena. O bebê que se sente um caos de sensações, um corpo todo em pedaços, de repente vê no espelho uma imagem unificada de si. E ele fica fascinado, se apaixona por aquela imagem. Só que o problema é que essa imagem, ela está lá fora. O eu nasce de uma identificação com algo externo, uma miragem de que somos completos. Isso, para Lacan, é uma alienação fundamental. Então, para o Lacan, o ego não é o capitão do navio, não. Ele é mais como uma armadura construída às pressas para dar uma sensação de que está tudo no lugar. É a sede do engano, do narcisismo, e a gente passa a vida inteira defendendo essa imagem idealizada sem nem perceber que ela é a fonte da nossa alienação. Vamos para o terceiro degrau. Aqui, Lacan pega um dos conceitos mais famosos de Freud, o complexo de Édipo, e eleva a coisa toda. Deixa de ser um drama de família e vira uma operação lógica, simbólica e universal. No degrau freudiano, o Édipo é bem isso, um drama com personagens de carne e osso, né? A criança, a mãe e o pai, que é o rival. Mas aí Lacan dá um salto. Ele diz que o que importa não é o pai de carne e osso, mas a função paterna, o que ele chama de nome do pai. É esse significante que introduz a criança na ordem da cultura, na lei simbólica.
É o que diz não para aquela fusão total com a mãe e, com isso, abre o caminho para o desejo. É a passagem da natureza para a cultura. E para entender isso, é fundamental sacar a diferença entre pênis e falo. O falo, para Lacan, não tem nada a ver com anatomia. É o símbolo daquilo que todo mundo deseja, mas que ninguém de fato tem. É o significante da falta. Aceitar essa falta universal, que ele chama de castração simbólica, é o que nos permite entrar no mundo do desejo, em vez de ficar preso numa demanda impossível por satisfação total. E isso já nos joga direto para o próximo degrau da escada de Lacan, a sua formulação quase matemática do desejo humano. Ele pega a ideia de realização de desejo e transforma na noção do desejo como o grande motor do nosso ser. Aqui, Lacan faz uma distinção brilhante entre três coisas. A necessidade é biológica, tipo a fome, e pode ser satisfeita, simples. Mas um ser humano não tem só necessidade. Ele precisa pedir, e aí transforma isso numa demanda ao outro. E toda demanda, lá no fundo, é uma demanda por amor. E como o amor do outro nunca é total, sempre sobra um resto. Esse resto, esse resíduo que não se encaixa, é o desejo. Essa fórmula é a síntese de tudo. O desejo nasce exatamente nesse vão, nessa lacuna entre a satisfação biológica e a busca infinita por reconhecimento. É por isso que nenhum objeto consegue satisfazer o desejo por completo. O desejo não busca um objeto, ele busca a própria falta que o move, sempre para o próximo significante. Então a gente se pergunta, para que toda essa arquitetura teórica tão complexa? Por que subir essa escada toda? A resposta está no propósito da análise, na verdade, do sujeito. O objetivo de Lacan com toda essa construção era muito claro. Ele queria preservar a psicanálise como um campo de escuta radical. Não se trata de criar um eu mais forte para se adaptar à sociedade. A questão é abrir um espaço para que a verdade do sujeito, uma verdade que é sempre dividida, cheia de contradição, marcada pela falta, possa finalmente ser dita e ouvida. Essa frase icônica resume a nossa condição. E ela tem um duplo sentido. Primeiro, a gente deseja aquilo que a gente vê que o outro deseja. Mas num nível mais profundo, o que a gente realmente deseja é ser o objeto do desejo do outro. É ser reconhecido por ele. Nosso desejo está fundamentalmente amarrado ao outro. E assim, a gente chega ao topo da escada. Se o eu é uma imagem que vem de fora, se o inconsciente é um discurso que vem de fora, e o desejo é o desejo do outro, a pergunta que Lacan nos deixa é esta. No meio dessa estrutura toda que nos determina, qual é o espaço para a nossa verdade singular? Essa é a grande questão que a psicanálise lacaniana se propõe a explorar.